A editora Árvore da Vida, visando a sustentabilidade das cooperativas neste momento de crise devido ao Covid-19, que causou a paralisação do trabalho dos comportores dinâmicos, fazendo com que uma grande quantidade de kits ficasse estocados nas cooperativas, vem promover entre as igrejas a força-tarefa Grão de Areia, onde cada irmão poderá dar a sua justa cooperação através da comportagem semidinâmica, adquirindo e semeando 4 kits de livros por mês. Assim, cada irmão e irmã colocará o seu grão de areia nesta força-tarefa e juntos vamos ajudar as nossas cooperativas a continuar desempenhando o seu trabalho tão importante para a edificação da igreja e para a propagação do Evangelho do Reino. Vamos aproveitar esta grande oportunidade que o Senhor está nos dando para todos semearmos a semente do reino. O tempo é hoje e a hora é agora. O Senhor conta com você. Faça já o seu pedido no serviço de literatura da sua localidade. Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o Senhor. Aqui é o irmão Tito, juntamente com os irmãos Williams e César. Nós queremos passar um comunicado para as igrejas da nossa região. Os irmãos sabem, né, que nós somos da região da Bahia, região 5B, e atualmente nós atuamos na cooperativa Livraria Pison, que é a cooperativa da nossa região. E nós queremos passar um aviso para os irmãos muito especial, e gostaria que os irmãos repassassem esse aviso para os demais irmãos da sua localidade, da sua microrregião, para que todos fiquem sabendo sobre o cenário atual, né? Irmãos, como todos nós sabemos, né, de um tempo para cá aconteceu essa crise, né, com essa pandemia que assolou o nosso país, né, chegou no nosso país. E por causa disso, os comportores ficaram impedidos de fazer a comportagem dinâmica nas ruas, né? E por mais que eles pudessem sair para as ruas, também não haveria muito resultado, já que as pessoas também não estão nas ruas, né? Então, por causa disso, aconteceu que o estoque da cooperativa, ele aumentou, né? Ficou acumulado. E um pouquinho antes dessa crise que chegou, a cooperativa fez uma compra muito grande de kits do projeto Vida para Todos, né? E por causa disso, esse material hoje ele está estocado. E o principal, né? Esse livro não tem chegado na mão das pessoas tão velozmente como estava chegando antes, né? Os irmãos sabem que a comportagem dinâmica ela deu um avanço muito grande na obra de Deus com respeito à pregação do Evangelho. E com todo esse cenário atual, houve uma baixa muito grande, né, na saída dos livros. E as pessoas não têm sido evangelizadas tão velozmente como antes, né? Então, irmãos, diante disso aí, também aconteceu um outro cenário, né, que a cooperativa ela não tem conseguido arcar com a despesa do pagamento dos boletos desses livros, né? Já tem um tempo para cá que a gente está em falta com a editora Árvore da Vida, né? Então, diante desse cenário, irmãos, a editora Árvore da Vida, juntamente com as cooperativas e mais a cooperativa da nossa região, criou o projeto chamado Comportagem Semidinâmica. Esse projeto ele visa com que essa literatura que está estocada, ela possa sair, né, e chegue nas mãos das pessoas, né? A gente tem visto que nós somos ministros da Nova Aliança, né? O ministro da Nova Aliança é aquele que reconcilia o homem com Deus e Deus com os homens, né? E também a gente tem sido nos mostrado que cada um de nós também somos como um grão de areia. E juntos a gente impede com que toda obra de destruição seja avançada, né? Na obra do Senhor, da igreja, né? Então, irmãos, visando isso aí, foi feito esse projeto Comportagem Semidinâmica. E como consiste esse projeto? Esse projeto, ele tem como base 4 kits, lançamentos, né? Esses kits, eles são variados e são vários títulos, né? Livros para a família, livros para os irmãos de modo geral. Então, o primeiro kit é o centro da vida familiar e por que o homem é tão especial. Os irmãos vão mostrar
na imagem aí, né, os títulos e cada kit, né? O segundo kit é o Casamento, Investir ou Desistir, e também Como Pastorear o Rebanho de Deus. O terceiro kit é A Esperança para Mim, mais a dupla missão de Apocalipse 12. E o quarto kit é Rumo à Herança Divina e o Casal que Coopera com Deus. Então, irmãos, como é que vai se dar o andamento da comportagem semidinâmica, né, do projeto? O irmão ou a irmã, incluindo os jovens, né, vão fazer o pedido para o irmão que serve no serviço de literatura da sua localidade, e o irmão que serve no serviço de literatura vai juntar os pedidos de todos os irmãos, e depois de juntar os pedidos, vai entrar em contato conosco. Nós iremos pedir também para os irmãos colocar o nosso contato, né, aí para os irmãos verem na tela cheia, e num determinado tempo a gente vai enviar esse material para os irmãos. Estamos vendo uma maneira de enviar esse material, já que a rodoviária, a transportadora tem estado fechado, né? A gente está vendo uma maneira já tem pensado em como enviar esse material, né, para os irmãos. E os irmãos poderão fazer o pagamento via depósito bancário, né? Então, irmãos, alguns irmãos já perguntaram, né? Precisa ser necessariamente, obrigatoriamente, os 4 kits? Não precisa ser os 4 kits. Se o irmão tem condição financeira de comprar só um kit, amém. Se puder comprar 2, amém. E assim sucessivamente, né? Já teve alguns irmãos, que foram poucos, né, até agora, que compraram 8 kits, né? Então você vê, os irmãos quiseram cooperar, e também esses irmãos têm semeado atualmente a palavra de Deus por meio desses kits. Cada kit é no valor de R$15. Então, o irmão já sabe, né? Se comprar 2, 30, 3 e assim sucessivamente, né? Irmãos, nós queremos realmente encorajar aos irmãos estarem cooperando com a editora Árvore da Vida, né? Com a cooperativa. Atualmente, nós temos na nossa região 1.020 irmãos. Se cada irmão da nossa região adquirisse 2 kits, isso é uma média, né? Nós já conseguiríamos resolver todo esse problema, né? Toda essa questão da cooperativa com a editora, né? Então, nós queremos encorajar, irmãos, os irmãos a cooperar com a editora Árvore da Vida, né? Com a cooperativa da nossa região. Afinal, a editora é nossa, né? A editora pertence às igrejas, a cada um de nós, a cooperativa também da nossa região, né? E queremos realmente exercer esse ministério da Nova Aliança. Nós somos ministros, né? E queremos semear essa palavra também, que é o principal, né, irmãos? Essa palavra chegar nas mãos das pessoas, né? Então, nós contamos, né, com cada grão de areia, cada cooperação de cada irmão nesse projeto tão abençoado, né, irmãos? Amém. A editora Árvore da Vida depende das cooperativas espalhadas pelo Brasil. Se as cooperativas não honrarem os seus compromissos para com a editora ficará numa situação muito difícil. E nós não queremos isso, porque a editora é a fonte, é a produtora do material, dos livros e tudo. Então, se a gente secar a fonte, as igrejas, as pessoas sofrerão um grande prejuízo. Nós viemos da conferência de fevereiro, todos encorajados, os coportores, né? E lá na conferência nós adquirimos uma boa quantidade de livro, que certamente seriam semeados pela atuação dos coportores e ceapistas e irmãos em geral. Mas quando essa situação se levantou, impedindo os coportores de saírem, dos ceapistas saírem e de muitos irmãos das igrejas saírem, então os livros ficaram estocados, mas os pagamentos precisam ser feitos. E pela misericórdia de Deus, debaixo do sangue do Senhor, a nossa cooperativa da sua região, da nossa região 5B, durante décadas, nunca ficou devendo à editora, sempre pagamos em dias, sempre honramos compromisso, pela misericórdia de Deus. Mas agora nós vimos aqui pedir a ajuda dos irmãos, pedir a ajuda das igrejas, para que adquiram os kits, para que o estoque seja pago e a editora esteja bem, saudável financeiramente, para continuar esse ministério da literatura, espalhando os livros em todo lugar.
Então, nós pedimos oração dos irmãos, das igrejas, pedimos que vocês promovam isso e que vocês participem financeiramente, adquirindo os kits para semear para os seus amigos, parentes, de alguma maneira. E nós, a cooperativa, entrou nessa situação exatamente por causa da pandemia, por causa da impossibilidade da saída dos comportores. Caso contrário, irmãos, os livros adquiridos, eles têm saído e sairiam normalmente. Mas também as duplicatas têm vencido, algumas vão vencer, a maioria já venceu, e o valor é bastante alto, mas se nós, cada um, como Tito falou, ter a participação de um grão de areia, certamente nós vamos vencer isso também. Pedimos oração, pedimos oferta e a ajuda dos irmãos. Jesus é o Senhor. Amém, Jesus é o Senhor. A nossa preocupação está com a cooperativa e, é claro, também com a editora Árvore da Vida. E a nossa cooperativa, graças ao Senhor, mediante a graça de Deus, até hoje ela é muito sadia diante da editora. E a gente queria manter isso também. Mas não somente para manter, né, como sempre fomos, né, comprando à vista e assim por diante, né, mas, por outro lado, é essa literatura que ela precisa ser semeada. É o evangelho que precisa ser pregado. Não é questão somente da literatura estar estocada, né? Mas como nós temos visto nas palavras proféticas, cada um de nós somos um grão de areia. Então, o grão de areia que está ali, aquela areia que está ali, é para impedir toda essa destruição. Então, se cada um de nós fazer a nossa parte, com o pouco que nós podemos, né? Então, com certeza, nós vamos sanar tudo isso aí, nós vamos resolver essa situação. Por isso, irmãos, nós estamos aqui para pedir vocês nas igrejas, todos os irmãos e irmãs, para poder cooperarem conosco, certo? Podemos contar com vocês, nós precisamos da ajuda de vocês, tanto na questão da oração, como também na participação desse projeto de semear esses 4 kits, mesmo você não podendo, né? 2 kits, assim por diante, ou até mesmo mais, né? Então, nós queremos pedir a todos vocês essa cooperação. Então, vamos juntos, né, somar isso aí, essa força, cada um fazendo a sua parte. Então, isso aí será pequeno, né? Então, nós contamos com todos vocês. Amém, meus amados irmãos? Desde já nós agradecemos a compreensão de vocês e também a cooperação de vocês na oração, certos de que vocês participarão, tá bom? Nós vamos confiar, vamos estar esperando e descansar no Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesse momento. É uma alegria estar hoje aqui ministrando essas palavras para vocês, com muita saudade de cada um de vocês, esperando um dia poder abraçar todos vocês em nome de Jesus. Então nós vamos dar continuidade às nossas mensagens sobre a série Os Ministros da Nova Aliança, que os irmãos têm ministrado, né, todas as quartas-feiras, inclusive também na sexta-feira. São mensagens que dão um reforço muito bom para o livro de 2 Coríntios, porque essas mensagens elas estão baseadas no livro de 2 Coríntios. E o livro de 2 Coríntios, como em mensagens anteriores os irmãos já abordaram, é um livro que ele fala acerca dos ministros da Nova Aliança. E não somente acerca dos ministros da Nova Aliança, mas ele também fala do ministério da Nova Aliança. Especialmente no capítulo 3, onde aborda sobre esse assunto, sobre o ministério da Nova Aliança, onde ele mostra a excelência desse ministério, e não somente a excelência desse ministério, mas também aborda sobre a superioridade desse ministério. Porque no capítulo 3, também fala com respeito ao ministério da Antiga Aliança, que é o ministério do Antigo Testamento. E até mesmo é chamado de um ministério da condenação, um ministério da morte. Mas como o ministério da Nova Aliança é um ministério superior, ele é um ministério de vida. Ele é um ministério que é
muito superior do que o ministério da Antiga Aliança. Mas também é um livro que ele trata acerca dos ministros da Nova Aliança. Então, como nós sabemos, o ministério, ele é um serviço que leva a cabo o plano de Deus, que leva adiante a vontade de Deus. Então, todo o plano de Deus, todo o desejo de Deus, ele quer cumprir isso aí. Então, isso nós chamamos de o ministério. Especialmente hoje no Novo Testamento, o desejo de Deus é edificar a sua casa, edificar o corpo de Cristo. Mas, para Deus levar adiante esse ministério, ele precisa de seus ministros. Ele precisa de alguém para poder levar adiante, levar a cabo esse ministério. E essas pessoas, eles são esses ministros da nova aliança. E o livro de 2 Coríntios, ele vem mostrar acerca de como que esses ministros, eles são produzidos, de como esses ministros, eles são constituídos, até mesmo de como esses ministros, eles são formados. Então, esse é o conteúdo do livro de 2 Coríntios. E Paulo, ele vem abordar isso de uma maneira bastante clara. Mas só que Paulo, quando ele trata acerca da formação desses ministros, ou da constituição desses ministros, de como esse ministro ele é produzido, ele não mostra de uma maneira doutrinária. Ele não fala de uma maneira doutrinária, assim como uma forma de ensinamento. Não. Ele mostra a sua própria experiência. É tanto que o livro de 2 Coríntios é um retrato da pessoa de Paulo, ou seja, de como ele vivia, de como ele se conduzia, até mesmo de como ele agia em todo o seu serviço a Deus. Então, tanto que alguns chamam essa epístola de uma autobiografia de uma pessoa no Espírito, como se esse livro fosse a autobiografia da pessoa de Paulo. Então, ele não nos apresenta nesse livro ensinamentos, mas ele mostra sua própria experiência. E eu diria que até mesmo nesse livro, não somente nós temos um ministro, a formação de um ministro, ou como esse ministro é constituído, mas eu até mesmo diria que nesse livro ele é algo que vai mais além, porque mostra as credenciais de um ministro, ou seja, de alguém que serve ao Senhor, a esse alguém que leva a cabo um serviço que visa o cumprimento da vontade de Deus, que é a edificação do seu corpo. Porque esse ministro, ele tem um ministério, e esse seu ministério, ele precisa e visa a questão da edificação da casa de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, isso aí é o que constitui esse livro. E nós vimos também, já em mensagens anteriores, como que esses ministros eles são formados, não é? Como que eles são constituídos, como que eles são produzidos. É claro que eles são formados e constituídos e produzidos, primeiramente, por meio das experiências de Cristo. São pessoas que têm muita experiência de Cristo, advindas de uma comunhão com Deus, de um viver com Deus. Mas também são pessoas que também eles experimentam e passam por muito sofrimento. 2 Coríntios capítulo 1, por exemplo, mesmo nos mostra isso aí. Paulo mostra isso, o que ele passou, como nós falamos há pouco. Ele não mostra o ensinamento, ele passou por isso aí. Ele viveu isso aí. Alguém que passou por muito sofrimento. E não somente isso também, mas o ministro também é formado por meio de pressões, muitas pressões consumidoras, e não somente também isso, mas pela obra mortificadora da cruz. É alguém que experimenta a cruz, é alguém que tomou o caminho da cruz, viveu e andou por esse caminho. Então, dessa maneira, esses ministros são formados. Então, não são, ministro não é formado assim, é uma coisa como algo rápido, de repente, né? Mas é uma coisa que leva tempo, porque ele precisa passar por todos esses processos para se tornar um ministro fiel ao Senhor. Então, esse é o livro de 2 Coríntios, é o que aborda acerca dos ministros da nova aliança e acerca do ministério. Agora, para a gente dar continuidade, principalmente nessa mensagem, nós vamos falar alguns itens, é importante a gente retornar, voltar a falar um pouco sobre
algumas figuras do Antigo Testamento que os irmãos já citaram aqui em mensagens anteriores. É muito importante a gente voltar a falar novamente dessas figuras, porque através dessas figuras nós vamos ter um entendimento melhor acerca dessa epístola, acerca do livro de 2 Coríntios. É muito importante porque nós vamos nos situar. Foi dito acerca de duas figuras do Antigo Testamento, que a primeira figura é os lugares onde o povo de Israel peregrinou, certo? Que foi a questão do Egito, também eles passaram pelo deserto, como também eles entraram pela boa terra de Canaã. Essa é uma figura. A outra figura é a figura do tabernáculo. Também foi mostrado para nós o tabernáculo, que constitui de três partes, que é o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Com respeito a essas figuras, o que nós devemos ver é que, no que diz respeito à primeira figura, o Egito, é como Paulo mesmo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, ele aborda que todas essas coisas elas foram deixadas para o nosso ensino, certo? Então são figuras, são pré-figuras, são tipos para ser aplicado hoje, nessa era onde nós podemos ter a realidade. Então o Egito, por exemplo, ele é uma pré-figura do mundo. O mundo, principalmente o mundo da sobrevivência. E o povo de Israel, eles passaram pelo Egito e ficaram no Egito por 430 anos. E no Egito eles se tornaram escravos, debaixo da tirania de Satanás, ou melhor, debaixo da tirania de Faraó, que o Faraó, ele também é uma prefigura de Satanás. Então, essa foi a primeira parte da vida deles, por onde eles passaram. Que isso também está relacionado também à nossa vida cristã. Nós estávamos sendo escravizados no mundo, debaixo da tirania de Satanás, servindo ao mundo, mas um dia, pelo fato de nós ouvirmos o evangelho da salvação, nós cremos no Senhor, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, nós somos salvos, somos tirados do mundo. Como os filhos de Israel, no dia que eles clamaram do Senhor, o Senhor os livrou do Egito, e naquela noite eles puderam desfrutar do Cordeiro Pascal, desfrutar dessa Páscoa, comer essa carne do Cordeiro, para ter a força para poder sair do Egito, para sair do mundo. Essa também é a nossa experiência. Depois, Moisés os conduziu para atravessar o Mar Vermelho, e ali no Mar Vermelho, é uma tipologia, a travessia do Mar Vermelho, é uma tipologia do batismo. Até mesmo, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, ele mostra isso, que eles foram batizados tanto na nuvem como no mar. Então isso mostra que eles precisavam ser sepultado ali no mar. E foi o que aconteceu. E logo em seguida eles passaram pelo deserto. E ali no deserto, pelo fato deles serem desobedientes à palavra de Deus, não crerem na palavra de Deus, Deus fez eles peregrinar ali no deserto. Então esse é um passo também na vida cristã. Mas por que Deus fez eles peregrinar ali no deserto? Tem uma passagem que nós podemos até mesmo ver no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2, ou melhor, quando a gente lê no versículo 1, aqui o Senhor mostra por que o Senhor os fez dar tanta volta ali no deserto. Primeiro no versículo 1 ele fala: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Aí a partir do versículo 2 ele fala: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Então aqui ele mostra: para te humilhar,
para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então aqui deixa claro por que o Senhor os fez peregrinar ali no deserto. Exatamente porque o Senhor queria prová-los. Então, da mesma forma, na vida cristã, todo cristão, e principalmente aqueles que desejam servir ao Senhor como ministro da nova aliança, eles precisam ter essa experiência de passar pelo deserto. Todos aqueles que serviram ao Senhor, eles tiveram a experiência do deserto. Veja bem, olha Moisés, por exemplo. Moisés mesmo, ele teve que passar 40 anos no deserto. Está vendo? 40 na Bíblia, ele significa testes e provações. Olha os filhos de Israel. Eles rodearam o deserto por 40 anos. Porque o Senhor queria testá-los, o Senhor queria prová-los. O Senhor os humilhou para ver o que estava no seu coração. E o que aconteceu? Então, toda aquela velha geração caiu no deserto. Caiu no deserto. Depois de salvo, depois de batizado, quando nós vivemos a nossa vida cristã, nós começamos a perceber muitas coisas em nós. Coisas de desobediência a Deus, não crendo na palavra de Deus, muitas coisas das nossas opiniões, muitas coisas relacionadas ao nosso velho homem. Então, o que Deus quer fazer? Quer fazer com que o nosso velho homem, ele caia no deserto. Foi o que aconteceu. Toda aquela geração caiu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Mas toda aquela velha geração caiu e somente na boa terra entrou a nova geração, a nova criação, o novo homem. Então, isso que o Senhor quer fazer. E por quê? Porque o objetivo de Deus não está no Egito. O objetivo de Deus não está também no deserto, porque o alvo de Deus, o objetivo de Deus era introduzir o povo na boa terra de Canaã. Esse é o objetivo. E a boa terra de Canaã, como os irmãos também já abordaram em mensagens anteriores aqui, baseada até mesmo aqui em Deuteronômio, capítulo 8, é uma terra toda inclusiva. É uma terra que o povo, tudo que eles precisavam, tudo que eles necessitavam, tinha nessa terra. Inclusive, Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 10, ali fala: comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. No versículo 9 fala que nada te faltará nela. Então isso mostra a inclusividade dessa terra. Continha riquezas de todas as formas, tanto mineral, como vegetal, como animal, tudo que o povo precisava. E a boa terra, ela representa as riquezas de Cristo. O que Deus tensionava para com o povo de Israel era introduzi-los para desfrutar dessas riquezas dessa boa terra, na terra da promessa, na terra prometida. Da mesma forma, na nossa experiência cristã, irmãos, o desejo de Deus é fazer com que nós experimentemos Cristo de uma maneira plena, de uma maneira total, de uma maneira cabal. Essa é a intenção de Deus. Deus não quer que vivamos a nossa carne, Deus não quer que nós vivamos a nossa alma. Deus quer que nós vivamos no Espírito para desfrutar todas as riquezas de Cristo. Cristo é todo inclusivo. Efésios capítulo 3 mostra que as riquezas de Cristo são insondáveis. Então esse é o desejo de Deus. Sim, precisamos dos passos anteriores, precisamos da redenção de Cristo, precisamos ser salvos, vamos sair do mundo. Precisamos ser batizados, crer e ser batizado, mas também a nossa vida da alma precisa ser tratada. As coisas do velho homem, ele precisa cair, ele precisa ser eliminado, para então nós podermos desfrutar de todas as riquezas de Cristo. Então, é isso aí
que essa figura, ela diz muito, principalmente com respeito ao livro de 2 Coríntios, depois vocês vão entender. E a outra figura, da mesma forma, né? Nós temos o tabernáculo, que tem 3 seções. Essas seções ali, nós temos o átrio, que o átrio é uma seção exterior, onde ali temos o altar da oferta queimada, que é o altar do holocausto, onde era oferecido os sacrifícios, onde os animais eram imolados. Está vendo? Você lembra? Aquele cordeiro foi imolado ali no Egito. E no átrio, além desse sacrifício, o sangue ali é aspergido sobre o altar, indicando que os pecados dos ofertantes são perdoados. Mas ainda no átrio tem uma coisa importante, que os sacerdotes, quando eles entram para servir no santo lugar, havia uma bacia de bronze que continha água, onde eles teriam que se lavar para poder entrar no santo lugar e servir a Deus. Então essa bacia, ela tipifica também o batismo, porque ali contém água, contém a água. E logo em seguida, os sacerdotes, eles entravam para o santo lugar, e no santo lugar ali continha a mesa dos pães da presença, continha ali o candelabro de ouro e também o altar de incenso, onde era desenvolvido, onde era levado adiante o serviço ali, porque os pães teriam que ser trocados, o candelabro ele teria que ser abastecido, teria que ser limpado, e o incenso teria que estar sempre sendo queimado, oferecendo a Deus, era esse serviço. Então, o santo lugar é um lugar mais interior, mas ainda existe no tabernáculo um lugar mais interior ainda, que chamava-se o Santo dos Santos. Esse lugar era o lugar onde o sumo sacerdote poderia entrar somente uma vez por ano, onde ele entrava. E nesse lugar é o lugar que está a glória de Deus, é o lugar que tem a presença de Deus, é o lugar onde Deus pode falar com o homem. Então, na verdade, o objetivo de Deus não é somente, não é o átrio. O átrio é a base, é o começo de tudo. Mas o alvo de Deus também ainda não é o santo lugar. Mas o alvo de Deus é o santo dos santos. O desejo de Deus é que os homens entrem dos santos. E ali nos santos dos santos, por quê? Porque nos santos dos santos, os homens eles vão ter a presença de Deus. Eles vão desfrutar a glória de Deus, onde vai ter comunhão com Deus. Então, nessas duas figuras, nós temos, a primeira figura, nós temos ali, onde nós experimentamos Cristo como a nossa boa terra, temos experiência das riquezas de Cristo, onde nós desfrutamos essas riquezas. E, nessa segunda figura, é onde nós temos a presença do Senhor. Então, isso nos faz entender melhor o livro de 2 Coríntios. Mas para um melhor entendimento, eu vou apresentar para vocês um gráfico, uma figura, e vocês vão entender melhor, certo? Então, aí está a figura, e nessa figura, nós temos aí a primeira parte, que é aquilo que nós falamos, que são os lugares onde o povo de Israel, eles passaram, peregrinaram, que é o Egito, o deserto e a boa terra de Canaã. No outro lado, nós temos aí o tabernáculo, com suas 3 partes, que é o átrio, o santo lugar e os santos dos santos. E no meio aqui, nós temos uma figura, que são 3 círculos, que ela representa o homem tripartido. Então, como o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele mostra para nós que o homem, ele é um ser tripartido, porque ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo, ele deixa claro que o homem, ele é um ser tripartido.
E pela essa figura, mostra-nos que o homem, esse ciclo, esse primeiro ciclo, ele mostra do corpo. O homem, ele é constituído de um corpo. Esse corpo é a parte física, é a parte externa. Mas o homem tem uma parte mais interna, é invisível. O corpo é visível, porque o corpo ele é para contatar as coisas do mundo físico. Mas existe uma parte mais interna que nós chamamos de alma. Essa alma é composta com as nossas vontades, as nossas emoções, até mesmo com a nossa mente. O homem ele não foi criado como um pedaço de rocha, certo? O homem tem sentimentos. O homem ele tem desejos. E o homem também ele pensa. Então essa é a alma do homem, que isso é a parte psicológica, é a psique do homem. Isso é uma parte mais íntima. Nós não vemos isso aí, é interior. Mas esse ciclo do meio aí mostra também que o homem ele é composto de um espírito, que a Bíblia chama de um espírito do homem, que é algo mais interior, bem interior. Então o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, pois bem, então o que nós queremos mostrar para vocês, que essas duas figuras, elas representam exatamente essa figura do meio, que é o ser tripartido. Por exemplo, o Egito, ele está representando o corpo. O deserto também, ele representa a alma. E a boa terra de Canaã, o espírito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós só vamos poder desfrutar as riquezas de Cristo no nosso espírito. No nosso espírito. Não conseguimos experimentar as riquezas de Cristo, desfrutar as riquezas de Cristo na nossa alma, na nossa mente, com o nosso entendimento. Não, de maneira nenhuma. Nem mesmo com o nosso corpo. Fazendo alguma atitude, certo? Para fazer com que, dessa maneira, experimentamos Cristo. Não, de maneira nenhuma. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, hoje, nós só podemos desfrutar da boa terra de Canaã, que representa as riquezas de Cristo, onde? No Espírito. Por isso que faz necessário apresentar essa figura para vocês. Por isso que os irmãos das mensagens anteriores falaram isso para vocês. Da mesma forma, na figura do tabernáculo, nós temos ali o átrio, ele representa o corpo, que é a parte externa. E o santo lugar, ele representa a alma, que é a parte mais interna, mais interior. E o Santos dos Santos, ele está representando aqui o nosso espírito. O nosso espírito. Então, vocês lembram, né? Nós temos ali o sacrifício que é imolado no átrio, onde temos representando ali a redenção de Cristo, o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, e o nosso batismo, o nosso serviço a Deus, mas o que Deus quer, que tudo isso seja feito na sua presença. Onde? Nos santos dos santos. Nos santos dos santos que nós podemos ter comunhão com Deus. Onde nós podemos, irmãos, estar na presença de Deus. Você não tem a presença de Deus no átrio. Você não tem a presença de Deus no santo lugar. Você só tem a presença de Deus no santo dos santos. Então, isso aqui dá-nos uma base para explicar, então, a questão porquê que o ministro da Nova Aliança é alguém que é formado, constituído e produzido por meio das experiências de Cristo. Porque são pessoas que eles vivem nos santos dos santos. Então, esse é o livro de 2 Coríntios. O desejo de Deus é nos levar, nos introduzir na boa terra de Canaã. O desejo de Deus é nos levar do átrio para o Santo dos Santos, onde nós temos a presença de Deus e onde nós podemos servir a Deus. Esse é o livro de 2 Coríntios. Então, em suma,
Em suma, não é? O ministro da nova aliança é uma pessoa que ele vive no Espírito. Vive no Espírito. A boa terra não é uma prefigura do Espírito? Os santos dos santos não é uma prefigura do Espírito? Então é isso. Então, um ministro da nova aliança é alguém que vive no Espírito. É uma pessoa que vive no Espírito. Então, isso aqui, a Epístola 2 Coríntios, ele é esse retrato de Paulo. Então, ele mostra, principalmente a partir do capítulo 1, Paulo começa a dizer que tipo de pessoa ele era enquanto estava vivendo no Santo dos Santos, enquanto estava vivendo na presença de Deus, enquanto estava vivendo no Espírito. Por isso que em Gálatas, Paulo ele usa esse termo, andar no Espírito. Paulo sempre usa viver no Espírito. Nós temos também, no livro de Romanos, nós temos, até mesmo ele fala, Deus a quem sirvo no meu Espírito. Até mesmo no livro de Romanos, ainda no livro de Romanos, no capítulo 12, nós temos ali, da mesma forma, Paulo falando que não sejamos preguiçosos, mas sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, Paulo era alguém que servia ao Senhor com fervor, mas o fervor do Espírito. Então, esse é o retrato de Paulo. E, com base nisso, ele então nos ajuda, a todos nós que somos ministros da nova aliança, que desejamos ser ministros da nova aliança, que servimos ao Senhor, nós precisamos ser pessoas que, primeiramente, experimentam Cristo, pessoas que vivem na presença de Deus, pessoas que vivem nos santos dos santos, em suma, vivam no Espírito. Por isso que esse gráfico, ele vem mostrar isso para nós. Essa figura mostra isso para nós. Se você olhar, 3, 3, 3, né? 3. Isso é uma combinação perfeita, mas isso nos dá um entendimento muito bom para nós adentrarmos para dentro do livro de 2 Coríntios. Então, como eu falei, é tanto que o livro de 2 Coríntios, ele nos mostra vários aspectos de pessoas que estão vivendo na presença de Deus nos santos dos santos. Então, a partir do capítulo 2, então, ele mostra esses aspectos. Então, ele mostra praticamente 10 aspectos de pessoas, de como são essas pessoas que vivem nos santos dos santos, que vivem na presença de Deus, que vivem no Espírito. E eu vou enumerar para vocês. A partir do capítulo 2, nós temos ali, primeiro item, essas pessoas, eles são cativos de Cristo. Segundo item, eles são cartas de Cristo. Terceiro item, são espelhos. O quarto item, eles são vasos. O quinto item, são embaixadores de Cristo. São representantes de Cristo. E o item 6, são cooperadores de Deus. O item 7 é o templo. Eles são templo. O item 8, eles são as virgens. São as virgens. E no item 9, são os que amam a igreja. E o item 10 são os que experimentam Cristo. 10 itens é abordado no livro de 2 Coríntios. Esse é o livro de 2 Coríntios. Então, pois bem, irmãos, nós fizemos essa introdução para começar a partir de hoje, a gente ver esses itens. Então, a partir de hoje, nós vamos ver item por item. Item por item. Hoje nós só vamos tocar 2 itens. Um é cativo de Cristo e o outro são os espelhos. E nas mensagens seguintes, os irmãos, então, compartilharão os outros itens. Então, compartilhei essa base para vocês terem essa ideia. Esses 10 itens é uma prova concreta de que essas pessoas vivem no Espírito, vivem na presença de Deus, vivem nos santos dos santos. São pessoas que experimentam Cristo. O ministro, ele é formado, ele é produzido, ele é constituído por meio das experiências de Cristo. Não é por meio do conhecimento, da busca de conhecimento, de saber falar,
de saber expressar simplesmente. Não, de maneira nenhuma. O ministro é algo que é constituído através das experiências de Cristo, através das experiências de sofrimento, das pressões, das situações, mas também pessoas que tomam a cruz, pessoas que são mortificadas pelo poder da cruz de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então eu creio que até aí está claro e vemos o porquê dessa figura. Esse é o livro de 2 Coríntios. Então vamos ver então, certo? Esse primeiro item que nós falamos, que na verdade quando Paulo mostra esses itens, ele não está mostrando como um ensinamento, ele está mostrando que tipo de pessoa ele era. Ele vivia. Enquanto ele estava vivendo na presença de Deus, enquanto ele estava vivendo no Santos dos Santos, esse era ele, certo? E o primeiro item que nós vamos falar é sobre cativos de Cristo. Então eu queria ler com vocês o livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 16. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Preste atenção para você ver aqui. Ele fala assim, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, e para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? E aqui no versículo 14, quando ele fala assim, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Conduz em triunfo. No passado, nós pensávamos que conduzir em triunfo, essa expressão conduzir em triunfo, era o nosso triunfo, certo? Mostrando como nós, como pessoas vitoriosas. Mas, na verdade, segundo William John Canterbury, quando ele traduziu a 2 Coríntios, na sua tradução, ele mostra que o significado grego para essa sentença, conduzir em triunfo, é como uma procissão triunfal. Então ele usa uma metáfora do Império Romano, usando a figura do Império Romano. Por exemplo, quando um general, o exército romano, quando ele ia guerrear contra outro exército, e ele era vitorioso, o que acontecia? Então, ele cativava muitas pessoas. As pessoas eram subjugadas, eram conquistadas por ele. Então, esse general, então, ele fazia, para comemorar a sua vitória, o que ele fazia? Então, ele fazia ali no Capitólio, ele fazia uma procissão, onde ele iria na frente com o seu exército, e atrás iria aqueles cativos. Iria os cativos. Então ele estava conduzindo essas pessoas, até mesmo comemorando a sua vitória sobre essas pessoas. E Paulo aqui mesmo, ele mostra para nós que nós fomos conquistados por Cristo. Nós fomos subjugados por Cristo. Nós fomos até mesmo capturados por Cristo. E o que Paulo está mostrando aqui é exatamente isso. Quando você olha Atos, ali em Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, é interessante, porque quem era Paulo? Esse Saulo de Tarso, esse grande, que saiu ali com autorização para tentar dizimar a igreja da face da terra, ali com a sua pompa, com seus soldados ali. O que aconteceu? Cristo apareceu para ele, Cristo subjugou, Cristo capturou, Cristo cativou. Então, quando ele fala, ele usa essa expressão aqui,
no livro de 2 Coríntios, ele está se colocando como um cativo, como alguém que foi capturado por Cristo, como alguém que foi subjugado por Cristo. E essa figura, que essa metáfora, ela está representando Deus comemorando a vitória de Cristo na cruz, pelo seu triunfo. Cristo representando esse general. Por isso que fala, Deus, ele nos conduz em Cristo, em triunfo. Então, hoje, o ministro é alguém que foi subjugado por Deus, é alguém que foi capturado por Deus. Foi alguém que ele cedeu, ele não resistiu, ele cedeu. Irmãos, todos nós somos esses cativos, mas só que nós somos cativos alegres. Nós somos cativos alegres. Então, Cristo, como esse general, ele obteve essa vitória. E agora ele está comemorando essa vitória. Então, se nós desejamos viver no Santos dos Santos, desfrutar Cristo como a nossa boa terra, está no Espírito. Primeiramente, nós precisamos ser pessoas capturadas por Cristo. Precisamos ser cativos de Cristo. Isso é muito importante. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes, em muitas situações, eu creio que na maioria das vezes, na verdade, Cristo que é o cativo. Muitas vezes, nós que comemoramos a nossa vitória sobre Cristo. Então, isso é um ponto muito sério. Então, eu pergunto para vocês, na sua experiência, quem é o cativo? É você ou é Cristo? Na nossa experiência humana, nossa experiência cristã, muitas vezes, irmãos, nós vemos que nós passamos o tempo todo lutando contra Cristo. Não cedemos. Quantas coisas. Veja bem, muitas vezes nós fixamos nas nossas opiniões, nos nossos arrazoamentos. Não cedemos. Muitas vezes é como uma casa, nós oferecemos o lugar para Cristo em vários lugares, né? O quarto, a sala, a cozinha, mas sempre tem um quartinho reservado. Então, muitas vezes, em muitas coisas, nós temos reservas. Temos reservas. Nós não cedemos para Cristo. Então, um ministro da nova aliança é alguém que ele tem essa experiência que foi subjugado por Cristo. Ele foi capturado por Cristo. Foi alguém que foi conquistado por Cristo. Olha a experiência de Paulo. Todo o seu viver, ele cedeu ao máximo, irmãos. Mas muitas vezes nós reservamos isso, reservamos aquilo. Muitas vezes nós falamos, Senhor, não toca nisso, Senhor, não toca naquilo. Senhor, eu quero conservar isso. E com isso, nós passamos horas, dias, anos, guerreando com Cristo. E muitas vezes a gente desprende tempo, guerreando contra o pecado, guerreando contra o mundo. Na verdade, nós estamos perdendo tempo, porque na verdade não estamos guerreando com o pecado, não estamos guerreando com o mundo. Muitas vezes nós não cedemos a alguma coisa do mundo que ainda nós gostamos e achamos que estamos guerreando com o mundo. Não, muito pelo contrário, nós estamos guerreando contra o Senhor. Agora, se nós cedemos ao Senhor, fomos conquistados por Ele, fomos capturados por Ele, irmãos, pode ter certeza, o pecado, o mundo, estará debaixo dos nossos pés. Tudo será subjugado. Por que muitas vezes ainda amamos o mundo? Por quê? Porque ainda não fomos conquistados. Por que nós ainda somos assediados pelas coisas do pecado? Porque ainda não fomos conquistados. Ainda não fomos subjugados. Por isso. Por que ainda nós resistimos e não cedemos ao Senhor?
Mas isso tem algo. É porque nós não estamos vivendo na presença de Deus. Não estamos vivendo nos santos dos santos. Nós não estamos experimentando as riquezas de Cristo. Uma coisa eu lhes asseguro, eu lhes garanto. Se você é alguém que desfruta das riquezas de Cristo, se você é alguém que vive nos santos dos santos, que vive na presença de Deus, tendo comunhão com o Senhor, com certeza você cederá, você será subjugado, você será conquistado por Cristo. Paulo se sentia isso, esse é o retrato de Paulo. Era alguém que cedeu. É claro que, até mesmo como nós apresentamos no gráfico, né, o Senhor hoje ele está no nosso espírito. 2 Timóteo capítulo 4, 22, fala, o Senhor seja com o seu espírito. O Senhor está no nosso espírito. Ele já ganhou o nosso espírito. Ele vive em nosso espírito. Mas o problema onde está? Na nossa alma. Lembra do gráfico? Olha o gráfico aí. Onde está o problema? A nossa alma. Ainda não cedemos na nossa vontade. Ainda temos uma vontade forte. Não cedemos. Ainda temos problemas com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos desejos, com os nossos anseios. O problema está aí. Então, o que o Senhor tem que fazer? Ele precisa agora conquistar, subjugar, capturar a nossa alma. Essa parte, vocês lembram da figura do deserto? O que aconteceu no deserto? O Senhor fez, eles podiam muito bem, em poucos dias, entrar na boa terra de Canaã. Mas por que Deus não os fez entrar logo na boa terra de Canaã? Você sabe por quê? Porque na hora de entrar na boa terra de Canaã, eles se rebelaram contra o Senhor. Eles não creram na promessa de Deus, na palavra de Deus. Eles fizeram com que a palavra de Deus caísse por terra. Então Deus fez eles rodear o deserto por 40 anos. Até fazer morrer o velho homem. E o deserto, vocês lembram? Ele representa a nossa alma. A vida da alma. Então, o Senhor ainda precisa conquistar. Ele precisa conquistar nossas emoções, nossa vontade. Principalmente a nossa vontade própria. Nossas emoções, nossos desejos, nossos anseios. Irmãos, até mesmo eu poderia dizer, o Senhor precisa conquistar nossos sonhos. Então, para isso, a gente precisa ser subjugados. Bem, eu sei, não é algo fácil. Ceder daquilo que nós nos apegamos tanto, que nós gostamos tanto, é muito difícil, mas o que temos que fazer? Nós temos que orar. Ore ao Senhor. Ore ao seu Senhor. Eu me apego tanto a isso, até mesmo me apego nas minhas opiniões, tenho os meus arrazoamentos, quero estar sempre nos meus direitos. Ó Senhor, eu quero ser conquistado por Ti. Eu quero ser subjugado por Ti. Subjuga-me, Senhor. Irmãos, se nós tivermos essa experiência, nós estamos sendo constituído, formado, produzido como ministro de uma nova aliança. Então, eu repito, o ministro da nova aliança é alguém que foi subjugado por Cristo. É alguém que vive no Santos dos Santos. É alguém que vive no Espírito. É alguém que experimenta Cristo, que desfruta as riquezas de Cristo. O Senhor quer ganhar cada parte do nosso ser. Ele quer ganhar, Ele já ganhou o nosso espírito, Ele já capturou o nosso espírito. Mas leva um bom tempo para Ele capturar a nossa alma, para Ele ganhar a nossa alma. E quando Ele ganhar a nossa alma, um dia Ele ganhará o nosso corpo. Está vendo aí? Deus Ele quer nos ganhar completamente. Isso nós chamamos de salvação plena. Louvado seja o Senhor. Vamos ser conquistados por Cristo.
Ó Senhor Jesus, tem um hino do nosso cenário, que ele fala assim, ele fala, quero ser conquistado por ti, mais e mais. Irmãos, esse é o nosso anelo, é ser conquistado pelo Senhor. E o segundo item, certo? Depois de nós sermos capturados, subjugados e conquistados, o Espírito então, ele começa a inscrever Cristo em nós. E o segundo item, que mostra uma pessoa que vive no Espírito, que é capturada ou melhor, que vive no Espírito, que vive na presença de Deus, é uma pessoa que ele é como uma carta, como cartas de Cristo. Então aqui, no capítulo 3, né, ainda no capítulo 3, no versículo, ou melhor, aqui no capítulo 3, no versículo 3, diz o seguinte, 2 Coríntios 3, diz o seguinte, ele fala assim, ó, no 2, né, no 2 ele fala assim, ó, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aí no 3 ele fala assim, ó, estando já manifestos como cartas de Cristo. Está vendo aí, irmãos? Está bem claro. Olha a expressão, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas o quê? Escrita pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nos corações. Então, um ministro da nova aliança, alguém que foi subjugado, alguém que foi capturado, irmãos, sabe o que acontece? O Espírito do Deus vivo, escreve nele. O que escreve? Escreve Cristo. Escreve os elementos de Cristo. Escreve as riquezas de Cristo nele. O ministro da nova aliança é alguém, irmãos, que quando as pessoas olham para ele, podem ver e ler Cristo neles. Querido irmão, eu pergunto para você, será que as pessoas podem ler Cristo em você? Será que as pessoas podem ver e ler Cristo em nós? Pois eu digo para vocês, um ministro da nova aliança é alguém que as pessoas podem ler, podem ver Cristo nele. Porque ele permitiu que o Espírito do Deus vivente escrevesse nele. A partir de quê? A partir de ter um viver no Espírito. O que é 2 Coríntios? 2 Coríntios é um viver no Espírito, é um andar no Espírito, é servir no Espírito. Então, quando vemos isso, irmãos, nasce o desejo em nós de quê? O desejo de, primeiramente, ser capturados por Cristo. Porque se nós não sermos capturados por Cristo, subjugados, como que o Espírito de Deus vivente vai escrever em nós? Não tem como. Então, primeiramente, o Espírito, ou melhor, primeiramente, temos que ser cativados, capturados. Advindo de quê? Advindo de um viver nos santos dos santos. Muitas vezes, quando nós falamos essa palavra ministro, homem de Deus, né, ministro, eu quero ser um ministro, nós pensamos em servir a Deus e nos capacitar da seguinte forma, né, estudar a Bíblia, ser alguém com conhecimento vasto, disso tudo aí. E quando eu for pregar para as pessoas, então, a minha pregação vai ter efeito. Irmãos, na verdade, não é questão de pregação, só pregação. As pessoas precisam ler Cristo em nós. Precisa ler Cristo em nós. O ministro não é só pregar. O ministro, irmãos, é uma folha de papel escrito. Escrito. Não uma folha em branco, simplesmente em branco, não tem nada. Imagine uma folha em branco.
Não tem nada. Você pega essa folha, você olha para ela, não tem sentido. Mas quando você pega uma folha escrita, o que acontece? Você vai ler isso ali. E esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Mas para isso, precisamos ter um viver no Espírito. Um viver que experimenta Cristo. Um viver na presença de Deus. Um viver no Santo dos Santos. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor, Ele deseja que tenhamos tal viver. O ministro da nova aliança é alguém que foi subjugado. Foi alguém que foi capturado por Deus. Mas é alguém também que permitiu o Senhor escrever. Irmãos, quando nós vemos essa figura, certo? Nós vemos que todas essas atitudes, as atitudes que nós fazemos no Santos dos Santos, experimentamos Cristo. Você pode ter a certeza. Quando nós andamos no Espírito, algo é escrito em nós. Mas é escrito com tinta, como aqui mostra? Não, não é escrito com tinta. Mas é escrito com o Espírito do Deus vivente. Isso é maravilhoso, está aqui na palavra. Isso é glorioso demais. Todas as nossas ações, quando nós vivemos, andamos, agimos, nos portamos, tudo dentro dessa esfera do Espírito, que é a esfera dos santos, irmãos, à medida que vamos vivendo dentro dessa esfera, nós vamos sendo escritos. Com que objetivo? O objetivo é que as pessoas, elas possam ler Cristo em nós. Então, é dessa maneira que um ministro é formado. Então, nós temos aqui as características desses ministros, de como eles são formados, como eles são produzidos, como eles são constituídos, e até mesmo vemos as credenciais. Não temos um ensinamento, nós temos alguém que viveu. Paulo, ele tinha esse sentimento. Ele era alguém que se considerava alguém subjugado, que foi capturado. Era um cativo. Ele considerava como alguém que foi escrito pelo Espírito de Deus vivente. Ele foi até mesmo considerado como alguém que é um espelho. Ele é considerado como um embaixador, como um cooperador de Cristo. Ele é alguém que amava a igreja. Ele é alguém que experimentava. É alguém que considerava como templo, como uma virgem. É através das experiências. Não é por meio, simplesmente sendo preparados por meio de coisas exteriores. Não, irmãos. É por meio das experiências. Das experiências de Cristo, do desfrute de Cristo, da constituição da palavra de Deus em nós. Louvado seja o Senhor. Então nós esperamos, irmãos, que essa palavra possa tocar você. E a partir de então você levar essa palavra diante do Senhor em oração, desejando, até mesmo falando para o Senhor que você quer ser um cativo, quer ser subjugado e que você também quer ser escrito por Cristo, vivendo no Espírito. Aí dessa maneira você pode desempenhar seu ministério. Porque você não vai prestar a Deus um serviço a partir de você mesmo. Tendo você como fonte, tendo você como origem. Não, sua capacidade, não, sua inteligência, seu intelecto, não. Nada disso. Olha, até mesmo aqui no capítulo 3, seguindo aquela leitura, a partir do versículo 2, né, quando você chega no versículo 4, né, no 3 ele mostra que fomos escritos não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aí no 4 ele fala assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo, ou seja, em Cristo. E no 5 ele fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha que experiência maravilhosa. Essa é a experiência de uma pessoa no Espírito. Sim, Paulo com toda a sua capacidade, mas toda essa capacidade foi levada à morte. Foi mortificada na cruz, irmãos.
Então ele não era suficiente para essas coisas, então ele considerava que a sua suficiência, irmãos, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E o 6, então, acaba fechando tudo, ele fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito dá vida. Está vendo? Então, quando uma pessoa, ela vive no Santos dos Santos, experimentando Cristo, desfrutando Cristo, uma pessoa vivendo no Espírito, deixa ser conquistada, deixa ser capturada, onde ela permite que Cristo comemore a sua vitória, o seu triunfo. E não somente isso, mas quando ela permite que ela é escrita pelo Espírito de Deus vivente, onde ela permite Cristo ser lido, ser visto nela, pronto, ela está apta para exercer o seu ministério. Ele se torna um ministro com um ministério para cumprir o propósito de Deus. Jesus é o Senhor. Que o Senhor abençoe todos vocês, amados irmãos. Vamos levar diante de Deus essa palavra em oração. O Senhor seja com todos vós. Amém? Louvado seja o Senhor. A Deus seja a glória. Amém. É meu anelo, Jesus, ser conquistado por ti. Atrai-me mais com o teu amor e correremos por ti. Beijado sou pelo Pai, desfruto teu forte amor. O mundo então já não me atrai, só quero a ti, meu Senhor.